Olá pessoal, na aula de hoje vamos estar falando sobre o assunto climatograma, voltado principalmente com aquele assunto da aula passada de clima e climas para Köppen. Se você ainda não assistiu essas duas videoaulas, eu recomendo que você volte e assista, ok? Então vamos lá, o que são climatogramas? Climatogramas são representações matemáticas de como é que está o clima em uma determinada região. Olha só, são gráficos que representam a quantidade de chuvas ou precipitações, que a gente também já viu nas aulas passadas o que são precipitações, e os tipos de precipitações, e a temperatura de uma localidade, ok? Então, aqui agora, vamos dar uma olhada aqui. Temos aqui, os exemplos de climatogramas. Vamos entender agora o que é cada um desses elementos aqui e o que costuma ser cobrado nas questões. A identificação do hemisfério. Bom, aqui a gente tem dois climatogramas, percebam. O primeiro climatograma, ele é o quê? Ele é um hemisfério, ele está representando uma região do hemisfério norte. E o climatograma abaixo aqui está representando uma região do hemisfério sul. Percebam aqui, ó, o eixo da parábola voltado para cima é hemisfério norte e o eixo da parábola voltada para baixo é hemisfério sul, ok? Então, bem tranquilo identificar se é uma região norte ou região sul, certo? Aqui agora vamos estar falando sobre os elementos do climatograma, certo? Dentre os elementos do climatograma, nós temos aqui o período de aridez, que é geralmente um intermediário, certo? A gente tem o mínimo de pluviosidade, aqui é a quantidade de chuva representada em azul, tá? E aqui é o máximo secundário, ok? O mínimo secundário, o máximo, que é quando a gente atinge o total, ok? E essa variação juntamente representando cada um o mês do ano, aqui a precipitação de chuva aqui ao redor, e aqui a temperatura. Todos esses elementos em conjunto estabelecem o que chamamos de climatograma. Agora, o comportamento dos principais climas no Brasil. Percebam aqui agora. A gente está falando do clima equatorial de Manaus. Percebam o climatograma de Manaus. Percebam o climatograma de Goiânia. Agora percebam aqui, ó, o climatograma voltado para cima. Por quê? Porque estamos falando de mais ou menos uma região ali voltada acima da linha do Equador, ok? Então, mais ou menos hemisfério norte, certo? Mesmo sendo Brasil. O clima tropical de altitude, Belo Horizonte. O clima semiárido de Juazeiro, na Bahia. O clima tropical atlântico de João Pessoa, na Paraíba. E o clima subtropical de Curitiba, ok? Então, percebam aqui que existem variações de climatogramas no Brasil, certo? E que agora vamos aos climatogramas que mais caem em vestibulares e que é interessante que você tenha cada um desses aqui na sua cabeça, ok? Olha só, percebam aqui o climatograma de uma região que uma região equatorial, tropical, certo? Então percebam que a alta taxa de pluviosidade, a alta taxa de chuva. Já aqui nós temos o que? Um local subtropical, a mata de araucárias. Então percebam que em alguns meses do ano a quantidade de chuva é bem baixa, a umidade relativa do ar também é pouca. Aqui no Cerrado, ou no final do ano, as altas chuvas. Na Caatinga, a baixa quantidade de chuvas, ou seja, a umidade baixa, certo? Aqui nós temos os campos, ok? E aqui o manguezal. Percebam que o manguezal ele vai ser considerado como um clima litorâneo úmido, ok? Aquele que a gente já viu lá em climas para Köppen, ok? Aqui agora vamos estar dando uma olhada em climatogramas novamente. Esses aqui são climatogramas das regiões em específicos do Brasil. Eu vou estar diminuindo aqui. Se você quiser tirar um print agora, você pode tirar. Foi. E aqui nós temos a representação daqueles mesmos climatogramas que nós já vimos, porém em locais apontados no mapa. Então percebam que climatogramas com uma variação e com uma alta taxa de pluviosidade estão sendo representados principalmente aqui na região norte, na região nordeste percebemos alguns períodos de seca. Na região sul do país aqui conseguimos perceber justamente, né, uma questão aqui de uma variação térmica, certo? Mas conseguimos também observar o que? Essa alta taxa de pluviosidade se mantendo constante, no caso aqui do de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ok?
E, pessoal, não tem muita dificuldade. Climatograma é simplesmente você entender como é que ele vai estar se comportando. Aqui agora vamos dar uma olhada no comportamento dos principais climas do mundo. Percebam aqui agora essas variações aqui novamente. Agora estamos falando em uma escala global. Olha só, se você quiser tirar um print da tela. Então percebam aqui que no Polo Sul não existe a taxa de pluviosidade, ou seja, a inexistência da chuva, ok? A mesma coisa aqui no Cairo, no Egito, a inexistência dessa chuva, né? A inexistência ou a pouca existência, porque percebam aqui que no Polo Sul existe de fato uma falta. Já no Egito, nós conseguimos perceber ali, eu vou destacar aqui para vocês, nós conseguimos perceber o quê? Umas pequenas faixas aqui, certo? Em azul, ó, que representam a chuva, ok? E como forma de expressão, as questões além do climatograma podem lhe oferecer um texto para poder você identificar e relacionar o que a questão possa estar lhe pedindo. Agora aqui, ó, as 4 climatogramas em comparação em cidades da Europa. O primeiro climatograma representa uma cidade da Irlanda, o segundo da Grécia, o terceiro da Alemanha e, por último, um da Noruega, ok? Então, percebam que na Grécia, por ter um clima mais tropical, um clima mais árido, percebam que a taxa de pluviosidade é menor do que a taxa de pluviosidade, por exemplo, da Alemanha, ok? Então, essa é a diferença que temos que observar em questões de climatograma. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. E tchau, tchau.